Boa tarde, é um prazer de verdade estar falando para vocês sobre samba, que é um assunto tão caro, pelo menos a todos nós cariocas, a todos os brasileiros. Tenho muita vontade, eu sei que né, vou falar durante um tempo, espero não me estender muito, porque é muito assunto, né, o samba, a história social do samba, enfim, todo esse universo é muito amplo. Espero conseguir não me estender demais, mas depois de um certo momento eu queria muito também ouvir de vocês, conhecer um pouco mais de perto a experiência de vocês aqui na Universidade das Quebradas, que é um projeto que me parece muito, muito interessante. Parece que entre vocês existem muitos produtores culturais, artistas, pessoas que trabalham diretamente com arte. Tem muitos músicos. Quem é músico aqui? Tem algum músico? Alguém trabalha diretamente com samba aqui? Tá bom. De fato, assim, eu espero falar para vocês sobre samba mais do ponto de vista de alguém que tem uma experiência já longa, são mais de 20 anos trabalhando com samba, quase 30 anos. Comecei ainda adolescente a trabalhar com samba, com choro, primeiro como violonista, depois como arranjador, produtor musical, diretor musical de espetáculos, produtor de discos. Essa minha trajetória correu paralela à minha formação acadêmica. Eu sou formado pela ECO, pela comunicação do UFRJ, em jornalismo, depois fiz mestrado também lá, minha dissertação de mestrado é sobre música de candomblé. Depois eu defendi minha tese de doutorado em 2001 sobre choro, sobre o caráter mestiço do choro. No mestrado e doutorado eu tive orientação do Muniz Sodré. Mas me afastei um bocado da academia, tenho assim algumas, às vezes dou aulas mais avulsas, em cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Eu costumo dizer, brincando, né, que eu só lembro que eu sou doutor quando o cara do Vaga Certa diz assim: mais para cá, doutor, vai bater, doutor, deixa solto, doutor. Eu me desliguei um bocado da academia, mas ainda acompanho a produção acadêmica sobre música popular brasileira, sobre samba, sobre choro. Queria começar a minha exposição sobre samba dizendo que existem pouquíssimos estudos de fôlego sobre o assunto. Eu tenho um projeto, junto com um colega, de escrever um livro sobre a história social do samba. É incrível que samba, como manifestação cultural, ele data de final do século XIX e início do século XX. Com mais de 100 anos de samba, é incrível que a gente não tenha uma obra de fôlego que trate do samba. Isso fica até como uma espécie de provocação a vocês. Tomara que alguém se interesse por esse assunto e possa desenvolver, dentro da academia, ou mesmo fora dela, um trabalho aprofundado, como o samba merece. Se a gente for, por exemplo, a Buenos Aires, a gente vai ver em diversas livrarias, aquelas livrarias magníficas que a gente encontra por lá, estantes inteiras dedicadas ao tango, livros sobre história social do tango, várias abordagens diferentes. Aliás, é interessante a gente é possível fazer um paralelo histórico entre o samba e o tango, que tem origens semelhantes, que tem percursos semelhantes também. Mas, enfim, o tango, por exemplo, é muitíssimo documentado por historiadores, com abordagens múltiplas, diversas. O jazz nos Estados Unidos também, outro paralelo possível, né? E a gente aqui no samba está ainda muito desguarnecido. O samba merece ser estudado, ser trabalhado pelos caminhos da academia. A gente tem alguma produção acadêmica, dissertações, teses, artigos,
muito mais na área do samba, das escolas de samba. Mas o samba é entendido como manifestação cultural para além do universo das escolas, ainda carece de estudos, ainda carece de atenção. O samba conta com vocês também, nesse sentido. Enfim, então, começando a falar diretamente sobre o assunto, é possível dizer que o samba ele nasce de uma condensação de formas musicais distintas, que são chamadas de samba ou não, e essas formas musicais se aglutinaram no Rio de Janeiro no final do século XIX. Então, o samba não nasce como uma música coesa, uniforme. O samba ele é resultado de vários sambas diferentes, né? E que são todos sambas, são todas formas musicais que vicejaram em ambientes rurais, né? O samba ele só se torna urbano no Rio de Janeiro, né? O chamado samba urbano carioca ele nasce em fins do século XIX, no começo do século XX, como resultado da aglutinação de diversos sambas rurais que vieram para cá no movimento migratório, que também tem totalmente a ver com a abolição da escravidão, né, com contingente, sobretudo com contingente de ex-escravos que migraram para o Rio de Janeiro em busca de uma melhor vida, depois de 1888. Então, tem um contingente de grupos nordestinos, baianos, mas também alagoanos, pernambucanos, sergipanos e tal, que se concentram no Rio de Janeiro, principalmente na Cidade Nova. E aí, em meio a essa grande efervescência da zona portuária, se concentram muito na zona portuária, então os homens, em geral, vêm trabalhar na estiva, são os baianos, são os nordestinos, de uma maneira geral, que encontram muito trabalho na estiva, e as mulheres que trabalham muitas vezes como quituteiras, vendendo tabuleiros de acarajés, e, doces, cocadas e tal. Então, esse grupo de nordestinos, de imigrantes nordestinos, começam a fazer suas festas. Então, eram conhecidas as festas da Cidade Nova, em que geralmente duravam um fim de semana inteiro. E a trilha sonora dessas festas era o samba de roda do Recôncavo Baiano, era o jongo que vinha da Zona da Mata do Sudeste, era o samba de lenço do interior de São Paulo, era a catira que vinha de Minas. Então, uma série de músicas que eram acompanhadas só por instrumentos de percussão, né, batucada que acontecia. Então, nessa época, nesse ambiente, nesse circuito de festas desses imigrantes baianos e nordestinos, é que se forjou o samba urbano carioca. A gente ouve muito falar da Tia Ciata, que é uma figura emblemática desse período, né? Tia Ciata, que era uma baiana, que era mãe de santo. Aliás, muito se fala sobre Tia Ciata, há uma controvérsia, uns dizem que ela era mãe de santo de fato, outros dizem que ela se fazia passar por mãe de santo, que ela não era iniciada no candomblé, enfim, também uma outra história. Mas, enfim, a gente sabe que a Tia Ciata, tia Prisciliana, tia Filhinhas, essas tias baianas e alagoanas e sergipanas e pernambucanas, elas aglutinavam muita gente em torno delas, de suas casas, de suas festas, ali na zona portuária do Rio. Então, a gente, aos poucos, vê o nascimento de um gênero musical que é formado, como já disse, pela aglutinação dessas formas musicais diferentes. A primeira vez que se tem notícia da palavra samba usada como sinônimo de forma musical, né, de dança, de canto, de música,
aparece em 1838, num jornal do interior de Pernambuco, chamado Carapuceiro. Então, um padre jesuíta escreve um artigo se referindo ao chamado samba da Almocreves. Almocreves é uma espécie de mascate, de comerciante que percorria na época o interior, os sertões, vendendo seus produtos. Então, eles faziam, na verdade, os escravos que trabalhavam com os almocreves faziam o chamado samba de Almocreves, que era enfim, um divertimento, uma festa popular. E esse padre jesuíta ele reclama muito, né, dizendo que a ordem dos lugarejos por onde os almocreves passavam era perturbada, essa ordem era perturbada por essa festa, quer dizer, como se fosse um baile funk da época, né? Os caras botavam para quebrar o samba da Almocreves, assim, balançava o coreto ali, e estava lá então esse padre, né, dizendo: isso é um absurdo, o samba da Almocreves é uma coisa que tem que acabar, porque isso, né, vai de encontro à moral e os bons costumes, enfim. Então o samba ele já era motivo de polêmica desde desses primeiros tempos. A gente não conseguiu identificar até hoje a origem da palavra samba, identificar precisamente. Há autores como Ney Lopes que atribui a palavra samba à origem, a seguinte origem: samba significaria, entre um dos idiomas bantus, quimbundo, kikongo, ele mesmo ainda não chegou a uma conclusão, parece que kikongo é uma palavra. A palavra samba quer dizer cabriolar, brincar como cabra, saltitar, pular como cabra. Então, segundo Ney Lopes, aí estaria a origem da palavra samba, mas isso não é consenso entre os historiadores, entre os linguistas. A gente sabe, de qualquer forma, que a palavra samba, o termo samba, vem de algum idioma banto, porque o substrato musical do samba é de origem banta, né, dos negros bantos ali da zona central da África. Isso é uma coisa estudada já por musicólogos, etnomusicólogos. Então a gente sabe que o samba realmente descende dos grupos bantos e é possível identificar estruturas musicais nessa origem banta. Mas, de qualquer forma, essa origem musical do samba, a origem africana, foi bastante retrabalhada. Então, no plano rítmico, houve muita modificação, mas, sobretudo, no plano das melodias. As melodias das canções do samba já são muito europeizadas, né? Já se descolaram muito de um padrão africano. De qualquer forma, esse samba, esse proto-samba banto, que se espalha por várias regiões do interior do Brasil, né, de acordo com a diáspora africana, e não só pelo Brasil. É possível ouvir falar em samba também nas Antilhas, né? A palavra samba, como sinônimo de música, como sinônimo de dança, ela aparece ao longo do século XIX. A primeira referência que a gente tem no Brasil, como eu disse, é aquele artigo de 1838, do interior de Pernambuco. Agora, esses sambas que antecedem o samba urbano carioca, eles estão espalhados pelo interior do Brasil, pelo interior da América Espanhola, pelo interior ao longo do Caribe, a partir do século XIX, do início do século XIX. Então, quando esses sambas eles confluem para o Rio de Janeiro, no finalzinho do século XIX, eles começam a ganhar uma forma única, ganhar uma forma própria. E aí surge o que a gente chama de primeira geração do samba, que é o samba machichado da Cidade Nova. Todo mundo com certeza já ouviu falar pelo telefone. Pelo telefone, o samba pelo telefone, da autoria do Donga, em parceria com o Ernesto dos Santos, o Donga Ernesto dos Santos em parceria com o Mauro Ferreira, que é um cronista, Mauro de Almeida,
que é um cronista carnavalesco, também isso é uma outra história, foi um salseiro danado, porque a gente tem nessa época, a autoria de uma música popular, de uma canção popular, não era muito definida, não era muito delimitada, né? A discussão que houve depois em torno do pelo telefone ganhou uma importância muito grande, porque a partir daí as pessoas começaram a se preocupar com o registro da autoria de uma obra musical no plano da música popular. O Donga foi quem registrou, em 1916, a autoria do Pelo Telefone na Biblioteca Nacional. E depois esse samba foi gravado no começo de 1917 e fez um sucesso estrondoso no Carnaval de 17. Muita gente diz que o Pelo Telefone é o primeiro samba gravado. Isso não é verdade. Existem outros sambas, outras músicas com a denominação de samba que foram gravadas antes de 17. Mas, de qualquer forma, o importante é saber que o Pelo Telefone, ele, pelo sucesso que fez, e também por conta dessa polêmica em torno da autoria, foi o Donga, não foi o Donga, na verdade, sambas como Pelo Telefone eram cantados nas festas, como as festas da Tia Seata, e esse samba, ele era, vamos dizer, ele era improvisado, né? Você tinha um refrão, você tinha estrofes que eram improvisadas, como no Partido Alto, como se faz até hoje no Partido Alto, né? No samba de Partido Alto, que você tem uma parte, em geral, que é um refrão fixo, que é cantado pelo coro, e você tem os partideiros que improvisam, né? Que, na hora, inventam uma letra, criam uma letra para uma determinada estrofe do samba. Então, isso era muito comum nessa fase, nessa época, e esses sambas improvisados foram recolhidos por alguns autores que, às vezes, assumiam a autoria deles sem efetivamente terem composto o samba, ou pelo menos todo o samba. O senhor, que era um autor de sambas e de machiches, nessa época, ele dizia uma frase que ficou célebre, que samba é que nem passarinho, de quem pegar primeiro. Então, ele ouvia um samba que, às vezes, melhorava, às vezes anotava do jeito que ele tinha ouvido e tal, e registrava como se fosse dele. Enfim, isso é uma coisa que também acompanha um pouco a questão da autoria, né? Acompanha o samba em outras fases, como, por exemplo, enfim, já um pouquinho depois, ali, anos 30, anos 40, até os anos 50, era muito comum que algumas pessoas entrassem na parceria de sambas, oferecendo dinheiro, oferecendo facilidades. Às vezes eram programadores de rádio que diziam: olha, eu divulgo o seu samba, ou eu ajudo a samba ser gravado, entrar numa gravadora, mas eu vou aqui, eu vou querer entrar na parceria, às vezes até sem interesses financeiros. Isso ainda na época que o samba ainda não dava dinheiro, né, não rendia os direitos autorais, mas simplesmente por uma questão de prestígio, né? O cara queria ter o nome dele ali na parceria do samba, queria ser uma pessoa conhecida, enfim, há vários casos nesse sentido. Enfim, até hoje é possível dizer que essas caronas em parcerias acontecem, se a gente for ver, por exemplo, o que acontece com samba enredo, né? Os chamados sambas de escritório, né? Que são compositores que estão aí, que compõem para várias escolas ao mesmo tempo. Às vezes eles não aparecem porque, em geral, só o sambista, só o compositor que é ligado à ala de compositores de uma determinada escola pode compor para aquela escola, não pode compor para outra escola. Então, ele compõe, mas o nome dele não aparece. Enfim, não sei se vocês já acompanharam, se vocês conhecem de perto como acontecem as escolhas de samba nas escolas. Existe um investimento muito grande da parte dos compositores,
Você tem ônibus fretados ali de torcidas, a torcida em geral não, enfim, as pessoas estão lá torcendo, não, em geral não ganham para isso, mas tem um chopp, tem um salgadinho, tem o ônibus, tem o folheto com a letra impressa e tal. Então tem as pessoas que investem no samba que acabam chegando junto, né, na parceria. Enfim, mas voltando então, a gente tem uma primeira fase histórica, que é a do samba machichado da Cidade Nova, em que se destaca o Donga, em que se destaca o João da Baiana, em que se destaca o Senhor, Caninha e outras figuras. É um samba que ainda tem muito sotaque de machixe, né? Se a gente ouvir essas primeiras gravações dos anos 10 e do início dos anos 20, a gente ainda percebe um sotaque machichado, né? Uma batida diferente. O samba, com uma estrutura rítmica que a gente identifica, que a gente reconhece como samba, mais propriamente, ele aparece um pouquinho depois, ele aparece no final dos anos 20, com a chamada geração do Estácio. É um samba mais sincopado, é um samba mais balançado. Tentar não falar muito, não usar muito jargão técnico de música, mas a figura da síncope é uma figura rítmica que ela está apoiada no tempo fraco, né? Se você tem uma estrutura rítmica, enfim, em que você reconhece os tempos fortes, é possível dizer que a síncope do samba ela desenha as notas, sobretudo nos tempos fracos, né? Você está deslocando o tempo, você está brincando com o tempo e tal. Então, esse swing do samba tem a ver com o que a gente diz em música, que é a síncope. E aí a gente, a partir dos anos 30, começa a reconhecer o samba como ele é hoje. Existem várias linhas de samba, né? Samba não é uma coisa só, né? Existem várias linhas evolutivas que vêm ao mesmo tempo desses proto-sambas rurais, e existe uma outra linha evolutiva que parte desse samba urbano, sobretudo desse samba do Estácio. Então, a gente pode identificar o samba de partido alto, né, correndo por fora. Agora, a gente parte também do samba-choro. Do samba-choro derivam uma outra série de estilos de samba, como o samba-canção, o samba de breque, o samba sincopado. O samba-choro, ele é resultado. O samba-choro aparece no comecinho dos anos, no finalzinho dos anos 20, no comecinho dos anos 30, e ele é resultado da interação entre os sambistas dessa segunda geração, os sambistas do Estácio, e os músicos de choro que tocavam nas rádios. O choro é um gênero musical também muito importante, que surgiu, que se fixou alguns anos antes, já por volta de 1870, 1880. Então, o rádio no Brasil, que ganhou força ali, enfim, no começo dos anos 20, né, a primeira emissão de rádio no Brasil, se eu não me engano, é de 1922. Mas ainda a tecnologia era muito limitada, o rádio começou a se popularizar só no final da década de 20, e então os programas de rádio ganharam um apelo mais popular no finalzinho da década de 20, no começo dos anos 30. Muitos músicos de choro, porque eram músicos versáteis, que tocavam de ouvido, sabiam ler, mas em geral tocavam de ouvido, eram meio pau para toda a obra. Então, os músicos de choro estavam ali à disposição no estúdio para acompanhar cantores dos mais diversos gêneros. E os cantores de samba começaram a chegar junto e passaram a ser acompanhados quase sempre pelos músicos de choro, né? Então, tinha aquela formação típica do regional de choro, do conjunto de choro, que é violão ou dois violões, cavaquinho,
pandeiro e um instrumento solista, em geral um bandolim ou uma flauta ou um clarinete. Então, esse conjunto de choro passou a acompanhar os cantores de samba. Os primeiros cantores de samba que fizeram sucesso são Chico Alves, Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda. Carmen Miranda, antes de ser aquela figura que fez sucesso no cinema americano, aquela figura exótica com turbante de baiana e frutas na cabeça, a Carmen Miranda foi a maior cantora do showbiz brasileiro, vendeu milhares de discos, eram cifras impressionantes para a época, e foi uma cantora que, enfim, popularizou muito marchinhos de carnaval e sambas, né? Então, samba choro é o repertório básico, fundamental da Carmen Miranda. Então, a gente tem a Carmen, o Chico Alves, o Mário Reis, já no segundo momento, Orlando Silva, né? Esses grandes cantores começaram a cantar acompanhados pelos músicos de choro. E aí o samba começou a ser, de uma certa maneira, contaminado por esse sotaque do choro. Então, estruturas melódicas, linhas melódicas, que eram próprias, características do choro, começaram a invadir o samba de uma determinada maneira. Então, você tem o samba-choro, e começou a apresentar depois uma série de derivações. Uma delas é o samba de breque. O samba de breque, enfim, de alguns cantores que não chegaram a fazer sucesso, mas que são importantíssimos, como João Petra de Barros, como, mais tarde, Lemando Pinheiro, como... esquecendo... Caramba, Luiz Barbosa, que era uma figura fantástica. Assim, muitos morreram moços, na época se morria muito de tuberculose, né? Então, o Luiz Barbosa morreu com 20 e poucos anos, como Noel Rosa também morreu moço, tuberculoso. Luiz Barbosa batucava no chapéu de palha, um swing incrível. E, claro, mas o grande ícone do samba de breque, que ficou até praticamente nos nossos dias hoje, foi o Moreira da Silva. Então, o samba-choro, que tem o breque como um dos elementos, passou a ser, enfim, esses breques que já eram naturais do choro, que começaram a aparecer no samba também, eles foram virando acontecimentos e tal, e durante os breques, por exemplo, o Moreira da Silva começava a dizer pequenas frases de efeito, ou às vezes contar histórias inteiras, piadas, enfim. Do samba-choro também nasce o samba sincopado. O samba sincopado é uma espécie de pleonasmo, porque o samba em si ele já é sincopado, ele já é balançado. O samba sincopado, que surge já nos anos 40, é uma espécie de samba mais sincopado que o normal, e tem entre os seus cultores o Geraldo Pereira, o Wilson Batista. Em geral, são sambas feitos para se dançar, e eram sambas que faziam muito sucesso nos bailes de gafieira, que passaram a acontecer também ali a partir dos anos 40, nos anos 50. Do samba-choro também nasce o samba-canção. O primeiro samba-canção de sucesso, ainda do final da década de 20, que é o Aiô. Também é um samba curioso, porque ele teve a mesma melodia, recebeu várias letras, mas a letra que fez mais sucesso tem sido de Aiô, e foi um samba interpretado pela Araci Cortes, que era uma artista de teatro de revista, cantora e atriz, enfim. Mas depois você tem autores que se especializaram no samba-canção, sambas lentos, com melodias trabalhadas, em geral com temática romântica. Do samba-canção, depois nasceu a bossa nova, né? Você tem o samba-canção ainda dos anos 40, Lupicínio Rodrigues, mas depois, já nos anos 50, tem aquela fase, né, já mais Dolores Durante, Tumade,
os autores que antecederam a bossa nova, que apareceu já no finalzinho dos anos 50. Desse samba-canção, que nasce do samba-choro, descende também o chamado pagode romântico, né? Que já tem também uma influência das baladas pop. Mas, enfim, você tem várias linhas evolutivas de samba que vão se misturando, né? Que vão, né, de uma maneira muito dinâmica, surgindo e aparecendo ao longo do tempo. Então, a gente tem também correndo por fora o samba enredo, que aparece com as escolas de samba, né? O samba enredo aqui no Rio de Janeiro é a trilha sonora por excelência do carnaval. A gente mal se lembra que, antes do samba enredo aparecer, e antes das marchinhas de carnaval aparecerem também ali nos anos 10, a trilha sonora do carnaval carioca era composta por áreas de ópera, de opereta, valsas. As pessoas desfilavam no carnaval no século XIX, claro, com batuques, com lundus e tal, mas o carnaval também era muito rico, muito variado. O carnaval das elites, sobretudo, era um carnaval com uma trilha sonora completamente fora do que a gente é capaz de imaginar hoje. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa trilha sonora, junto com o Felipe Ferreira, um professor também especializadíssimo em carnaval. A gente está descobrindo assim, coisas do Arco da Velha, né? Tem muito repertório francês, do carnaval francês, que era tocado aqui em 1850, por aí. Enfim, era cancan, galope, eram outras coisas. Mas, enfim, a partir dos anos 20, né, o samba se impõe como a trilha sonora do carnaval carioca, no primeiro momento, do carnaval brasileiro, né? Então, enfim, está aí desenhado um breve panorama dos estilos de samba, que são muito ricos, são muito variados. E muito mais é possível se falar sobre samba. O samba ele nasceu como uma manifestação totalmente marginal, né? Essas festas, eu falei, por exemplo, nas casas das tias baianas e nordestinas, no início do século XX, ali na zona portuária do Rio, eram manifestações, às vezes, perseguidas pela polícia. O sambista ele era mal visto diante da sociedade, né? Sofria mesmo perseguição. O João da Baiana, que é um compositor e cantor importante, era contemporâneo do Pixinguinha, era da turma do Pixinguinha. Pixinguinha também nasceu ali na Cidade Nova e depois virou maestro, chorão, mais chorão do que sambista, mas é uma personalidade realmente muito importante para a história da nossa música, felizmente reconhecida hoje. Mas o Pixinguinha ele nasceu ali, naquele ambiente. Os irmãos todos eram músicos, o pai era músico amador, e ele começou a tocar vendo as tias, os tios baianos, que também muitos fundaram cordões, blocos de carnaval, né, que são os embriões das futuras escolas de samba que apareceram já no final dos anos 20, começo dos anos 30. Enfim, então, nesse ambiente de muita efervescência, é preciso que a gente lembre que o samba era marginal, o samba era uma manifestação mal vista pelas elites. Só que o samba, em pouquíssimo tempo, ele conseguiu ganhar o status de emblema de brasilidade, graças à política de Getúlio Vargas no Estado Novo, que, pelos meios de comunicação, rádio, sobretudo, elegeu o samba como veículo de unificação cultural do Brasil. Então, o samba ele passou a ser, aos poucos, reconhecido, e de manifestação marginal, ele passou a representar o Brasil
para os brasileiros e para os estrangeiros. Em 1941, por exemplo, é gravado o samba Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Esse é o primeiro samba que recebe um arranjo orquestral, um arranjo para grande orquestra, de autoria do Radamés Inátali, maestro Radamés Inátali, um gaúcho que viveu anos aqui no Rio, também um compositor e arranjador muito importante. Essa gravação da Aquarela do Brasil, que passou a fazer muito sucesso também lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a Aquarela do Brasil foi muito regravada lá fora. Essa gravação é um marco, porque com essa orquestração pomposa, suntuosa, né, a primeira vez que uma orquestra sinfônica executa um samba, é como se o samba tivesse dado um salto em termos de reconhecimento, em termos de legitimidade junto às elites, né? Então, o samba carioca, ele é difundido pelas ondas das emissoras de rádio e vai ganhando uma importância muito grande, vai ganhando legitimidade. Então, o samba ele passa a ser composto, passa a ser cultivado e cultuado fora do Rio. Então, passam a haver também núcleos de samba, não só sambas das escolas de samba, isso é muito fácil de ver quando a gente pensa em escolas de samba, né? As escolas de samba passam a ser fundadas em todos os cantos do Brasil, São Paulo, sobretudo, ali já mais para final dos anos 40, anos 50, mas você tem escolas de samba do Oiapoque ao Chuí, né? Como tem escolas de samba na Finlândia, em Israel, em todos os continentes aí. Então, o samba ganha uma força muito grande, uma força expressiva muito grande, e ele consegue, por mérito próprio, mas também com a ajuda da política de Vargas, ele consegue ganhar essa legitimidade e vira um emblema muito poderoso, até hoje, da nossa música, para todos nós brasileiros e, enfim, para quem quer, para qualquer estrangeiro que olhe para o Brasil, né? Então, a gente tem hoje a Axé Music reconhecida, a Bossa Nova reconhecida, a Bossa Nova que é uma espécie de samba e tal. Você tem vários gêneros de música brasileira reconhecidos lá fora, mas o samba ele ainda é hegemônico, ele ainda predomina. Então, é sobre essa força misteriosa do samba que a gente pode, que a gente se encanta e a gente pode se perguntar, caramba, que mistério é esse, que segredo é esse, né, que o samba concentra. Enfim, então eu fiz uma pequena exposição sobre o samba, e a partir desse ponto que eu queria começar a debater com vocês, levando isso em conta, por que o samba permanece importante. A gente sabe que, nos anos 30, a trilha sonora do Estado Novo era o samba. Mas o samba ele atravessou ciclos, ele atravessou fases também de ocaso. O samba, ele, assim, a gente pensando hoje em termos de mercado fonográfico, ele passou por vários altos e baixos, ainda passa, né, por vários altos e baixos. Né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o renascimento de um certo tipo de samba com o ressurgimento, o reflorescimento da Lapa. Eu participei até um pouco desse movimento. Eu toquei na noite durante muitos anos, e toquei ainda mais num circuito pré-Lapa, né, finalzinho dos anos 80, anos 90 e tal. A Lapa, ela ressurge ali, um Carioca da Gema, o Coisa da Antiga, o Empório 100, aquelas casas noturnas, o Semente, né, o Semente e o Carioca da Gema foram... Antes do Carioca da Gema, né, o Semente e o Coisa da Antiga, ali na Rua do Lavradio, já não existe mais. Apareceram ali no final dos anos 90, e depois essas casas foram se multiplicando, e hoje a Lapa virou, enfim, o que é.
mas na Zona Sul e no centro era muito pouco comum se ouvir samba, né? Se você quisesse ouvir samba, ir para uma roda de samba, nos anos 80, pelo menos, você tinha que ir para o subúrbio, tinha que ir para Oswaldo Cruz, Pagode da Tia Doca, para o Cacique de Ramos, enfim, para lugares mais escondidos e mais esporádicos, enfim, né? Eram rodas que não eram lá muito fixas, cada hora apareciam num lugar. E, claro que havia um movimento, é o movimento onde eu comecei a tocar, um circuito de rodas aqui em Botafogo, eram bares como o Mandrake, o 19 do 2, o Samba de Fato, o Cantinho da Fofoca. Houve, nos anos 70, um circuito de samba importante em Botafogo, do qual, por exemplo, fazia parte o Paulinho da Viola. A gente associa muito o Paulinho da Viola a Portela e tal, mas o Paulinho da Viola sempre, que foi criado no bairro de Botafogo, né, o pai dele, o César Faria, músico, violonista também, morava já em Botafogo, e o Paulinho, enfim, começou a frequentar esses redutos de samba, onde estavam presentes Zorba Devagar, Walter Alfaiate, vários sambistas importantes. Assim, enfim, ainda está para ser resgatada a importância de Botafogo no circuito do samba carioca. Mas, enfim, de qualquer forma, na Lapa, hoje em dia, a gente tem o samba como um valor mais presente na trilha sonora dos barzinhos, né, da noite, do que se faz na noite. E isso é uma coisa que... e a Lapa é um ponto de encontro entre músicos da Zona Norte e músicos da Zona Sul. Existem sotaques, no samba que se faz hoje na cidade, existem sotaques diferentes, que é possível reconhecer, né? O samba do subúrbio, da Zona Norte, o samba da Zona Sul, o samba que se ouve na roda dominical do Bip Bip, com certeza é um samba muito diferente do samba que a gente ouve hoje no Cacique de Ramos, né? Mas, enfim, isso também torna o samba uma manifestação tão rica, tão múltipla. E aí, queria começar o debate ouvindo vocês e perguntando o que a gente pode considerar como sambista. Para vocês, o que é possível imaginar que seja sambista? O Ney Lopes, que é um sambista de primeiríssima linha, não só compositor, cantor, mas também um estudioso, escritor de vários livros sobre o assunto. Ney Lopes, para ele e para alguns outros autores, como João Rufino dos Santos, sambista é aquele que nasce numa comunidade de sambistas, que nasce numa família de sambistas. O sambista, para eles, não necessariamente ele é um cantor, um compositor, ele pode não saber dançar, ele pode não saber cantar, ele pode não saber compor, ele pode não saber tocar, mas é aquele que está ali respirando e convivendo com outros sambistas. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: Chico Buarque, que está fazendo 70 anos agora, vai fazer 70 anos, acho que ano que vem, ou está fazendo 70 anos, enfim. Uma vez eu fiz um levantamento da obra do Chico Buarque, mais de 1/3 das canções do Chico Buarque são samba.